Próxima atração no canal 25. Programa Tempo de Reflexão. Sejam bem-vindos a mais um programa do Tempo de Reflexão. Quero te agradecer, telespectador, pela tua audiência, te agradecer por a agenda que nós temos semanalmente para esse encontro. É uma responsabilidade, uma alegria saber que nós temos essa oportunidade de entrar na tua casa para poder dividir algumas coisas sobre aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. E o nosso propósito é sempre poder levar uma palavra de ânimo, uma palavra de motivação, de fé. Não sei aquilo que você tem passado, eu não sei qual é a luta que você tem lutado. O que eu sei é que existe um Deus que está vivo e que Ele pode a qualquer momento mudar aquilo que você tem vivido e aquilo que você tem passado. Fica o meu convite para que você conheça o Tempo de Reflexão, Rua do Retiro 371. As nossas reuniões acontecem às terças-feiras, 8 horas da noite, e aos domingos, às 10 horas da manhã. Nós temos também as nossas reuniões de ensino, que acontecem toda quinta-feira, 8 horas da noite. Te convido, tenho reiterado esse meu convite, e não é um convite para te levar para uma igreja, mas é um convite para te levar para uma família que tem experimentado a graça do Senhor, uma família que tem sido impactada com a presença de Deus, pessoas que têm sido transformadas através do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Fica o meu convite, terça, quinta e domingo, nós estamos reunidos. Venha com a tua família para que você conheça o nosso trabalho, conheça o testemunho de pessoas que estão sendo alcançadas e também transformadas pelo poder do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho a satisfação de receber a Nelly Pedula. A Nelly é psicóloga, ela gentilmente aceitou atender o nosso convite para falar um pouquinho sobre a vida dela. A Nelly é uma psicóloga, então a gente vai explorar um pouquinho o lado da ciência com a Nelly, trazendo também sobre uma visão cristã, para que ela possa dividir, compartilhar com você aquilo que ela tem vivenciado através dessa sua experiência na área da ciência. Anne, obrigado pela tua presença, uma honra, uma alegria tê-la aqui com a gente e seja bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade. Você está há 22 anos em Jundiaí já, deixou aquela loucura de São Paulo. Sim. E veio aqui se instalar na nossa cidade. Como é que foi essa tua experiência na vida? Olha, eu saí de lá, eu tinha 17, né? Então já faz um tempinho. Mas gosto muito de Jundiaí, acho uma cidade, evoluiu muito, né? Há 20 anos aí pra cá. Então gosto muito daqui, acho uma cidade muito acolhedora, gostosa de viver, né? Fácil acesso, né, aos lugares, o que em São Paulo a gente não tem muito isso, é uma dificuldade ali, né, de trânsito. Mas gosto muito de Jundiaí, assim, é uma cidade bem minha casa já. E a psicologia, quando que nasceu no teu coração? Na verdade, sempre pensei nesse curso, né? Eu tenho uma mãe que é psicóloga, então sempre convivi muito com a psicologia em casa. E quando vim para a cidade de Jundiaí, não tinha um curso noturno, né, de psicologia. Quando veio a Unip para cá, em 2001, e aí foi quando eu já fiz a minha inscrição para o vestibular e entrei. Então, eu sou a primeira turma formada da Unip, né, fazem 10 anos. Que bom. A gente vê uma certa disputa entre ciência, entre religião, é uma bobagem, né, Anne? Porque se a gente olhar Lucas na Bíblia, Lucas era um médico, né, que andava com Jesus, então isso prova de que a ciência é algo que foi criado por Deus para ajudar as pessoas. Como é que você lida hoje no dia a dia, você que é uma cristã, que atende pessoas também que precisam de ajuda e socorro na alma, na mente, em questões emocionais, como é que você consegue lidar com essas duas coisas sem que uma contamine a outra ou sem que uma não crie preconceito em relação à outra, muito menos por você, mas muito mais às vezes para as pessoas que vão até o teu consultório? Sim, porque assim, a psicologia é uma ciência humana, né? Claro que assim, o que eu digo, né? Deus entra, né, na nossa vida desde que a gente permita. Então eu faço muito isso também no meu consultório, ou seja, eu não invado essa privacidade do ser humano. Ou seja, se ele me traz coisas relacionadas a Deus, né, e que em geral isso vem porque o ser humano, né, tem essa necessidade, essa busca, né, então aí eu entro um pouco nessa questão, né, de falar do amor de Deus, né, de quanto isso é importante para a nossa vida, porque assim, a gente tem que buscar estar em nosso equilíbrio, né, nossa mente, espírito, corpo, e a busca é de Deus. Então isso é o que deixa também a gente
melhor, né, conosco mesmo. Então eu sempre falo quando isso me é solicitado. Quando não, eu não entro nessa questão. Por quê? Tem a questão, às vezes, né, do pré-julgamento até do paciente, né? Eu atendo pessoas de todos os tipos, níveis sociais, jeitos e vários tipos de problema. Então tem coisas que se você entra, às vezes a pessoa... Invade, né? Exatamente. Então eu prefiro não, né? Porque eu tô ali como psicóloga. É claro que se eu tenho a oportunidade de falar de Deus, eu vou falar. Mas não é o meu ponto crucial para entrar isso na vida da pessoa, né? Eu quero prosseguir por essa linha falando da psicologia, mas antes eu queria voltar um pouquinho na tua vida. Você tem 2 filhos hoje, né? Sim. E esses 2 filhos fizeram você optar por uma parada na tua carreira profissional e depois voltou. Como é que isso foi? Como é que você lidou com isso? E como é que hoje, você olhando para trás, você avalia que foi assertiva as decisões que você tomou naquele momento para cuidar dos seus filhos? Eu tenho uma menina de 7 anos, Ana Luísa, e logo depois que eu tive a Ana, eu parei 1 ano e meio mais ou menos de atender, né? Eu sempre cliniquei, né? Nunca trabalhei em empresas, nada, porque na verdade o meu intuito é ajudar ao próximo, né? Na área da psicologia. Então parei por 1 ano e meio de estar atendendo, mas logo retomei. Mas aí eu atendia no período da tarde, coloquei ela na escolinha. Por que que eu parei? Eu acho necessário, se a gente tem condições, de estar esse momento com a criança, né? É um momento de amamentação, então quanto mais a gente puder amamentar, né, e criar esse elo, esse vínculo é importante. Então eu esperei essa amamentação, o andar, o falar um pouco, né? E aí coloquei na escolinha meio período. E aí depois dei a continuidade. Depois eu engravidei do Arthur, que hoje tem 4 anos. E daí parei de novo, mais 1 ano e 3 meses, mais ou menos, e coloquei na escolinha também. E agora, mais ou menos há uns 2 anos, que eu retomei daí o período integral. Então aí agora eu trabalho 3 vezes na semana o dia todo, né? E atendo assim. Mas eu acho importante essa parada. Por quê? A criança necessita, né, da mãe. A mãe é muito importante. Nessa fase inicial da vida deles, né, é primordial a gente poder estar junto. É claro que nem todo mundo consegue, né, estar esse período que eu pude estar. Mas como meu trabalho é um trabalho autônomo, meu trabalho por conta, eu consegui dar essa parada, né? E como é que você consegue hoje conciliar esses personagens que a Anne vive, né? Como uma profissional, como uma mãe, como uma esposa, como uma cristã, como uma pessoa que também luta contra as suas lutas. Como é que você consegue hoje conciliar esses papéis simultâneos que você vive, Anne? Na verdade, assim, a vida, eu falo que da mulher sempre é bem corrida, né? Quando a gente está no mercado de trabalho, principalmente, né? Então, assim, cuido dos meus filhos, né? Faço questão de estar com eles 2 vezes na semana durante a manhã, eu estou com eles. Então, alguns dias daí à tarde eles estão na escola, outros 3 dias na semana eu estou trabalhando, mas sempre vou buscar na escola. Então, faço os deveres com ele na hora que chego. Então, eu acompanho sempre tudo de perto com eles. Acho importante, né? E o pai também, que dá esse respaldo aí comigo também, né? Mas tem a minha vida cristã, que vou à igreja, né, que acho importante, inclusive levo eles. Legal. Porque eu acho importante já desde cedo eles estarem nesse caminho, né? E também a questão do trabalho, assim, é algo que eu me dedico muito e gosto demais, né? Como eu gosto de trabalhar na psicologia. E é muito interessante que, assim, claro que eu falo, quando as pessoas nos procuram, estão cheias de problemas, né? Falo, ninguém me procura para contar coisas lindas, né? E inicialmente, não. Né? Mas no tratar, né, ou seja, conforme o tratamento, a terapia vai indo e vai evoluindo, nossa, vem melhoras grandiosas e isso me deixa muito feliz, porque assim, não é só pelo valor que a gente ganha, mas pelo valor que você vê da pessoa, da melhora da vida dela. Isso é muito satisfatório, né? Que você fala, nossa, conseguiu, saiu daquilo, enxergou, né? Porque a psicologia eu não posso falar para ele exatamente a questão. Ele tem que ter, a gente chama de insight, né? Ou seja, você vai indo, né, até um ponto que a pessoa percebe e aí é onde há a mudança. Porque o ser humano só muda quando para ele aquilo não tá bom. Enquanto para ele tá tudo bem, não adianta ninguém dizer que tá errado. Ele não tem essa mudança, né? Então a psicologia justamente faz isso, faz com que a pessoa, né, perceba o que para ela tem que ser mudado para que haja melhora. Agora, você, tirando uma fotografia da tua experiência de consultório, nesse tempo todo que você tem clinicado,
Anny, o que hoje você poderia destacar como o maior problema que o ser humano vive hoje, as pessoas que chegam lá, qual é o maior desafio que você vê que o ser humano tem que lidar hoje e às vezes não tem capacidade para isso? Olha, a grande questão que eu vejo hoje é a questão da ansiedade. As pessoas, eu atendo pacientes com 20, 22 anos que têm crise de ansiedade. É muito jovem, né? Está entrando no mercado de trabalho agora. E você já percebe que assim, o mercado de trabalho suga muito, né? Então, assim, é muita cobrança, né? Hoje a gente vive nessa crise no nosso país, está assim, muita gente sendo demitida e poucos ficando. Então, esses poucos são sobrecarregados, né? Porque tem que dar conta de muita coisa. Então, há uma exigência muito grande mesmo das empresas, né? E as pessoas, nem todos aguentam essa pressão. E aonde vem a ansiedade, né? Ansiosos, todos nós, em geral, somos um pouco, isso é natural, né? Vamos fazer algo novo, né? Vamos comprar uma casa, um apartamento, alguma coisa está para sair. A gente tem uma ansiedade natural do ser humano. Mas a ansiedade que nos atrapalha, né? A dormir. Então, assim, eu não consigo pegar no sono. Ou quando durmo, eu acordo várias vezes durante a noite, né? Quando, às vezes, entro em crises, no caso, às vezes me dá palpitação, né, me dá uma mão gelada, um suador, né, a pessoa às vezes tem a impressão que vai ter um infarto. E não é muitas vezes, né? Então, tudo isso é gerado o quê? Pela crise da ansiedade. Então, eu sempre, quando venho ao consultório, né, conforme a pessoa vai delatando o que está acontecendo com ela, logo a gente identifica ali o que está acontecendo em relação ao sintoma. Mas a gente tem que entender o que está trazendo isso. Né? Qual é o problema? Raiz. Exatamente. A gente tem que ir até a raiz disso para entender o que está ocasionando aquilo. É claro que, é o que eu digo, quando a pessoa me traz a questão, né, religiosa e tal, eu sempre entro, que eu acho que é importante também ter a busca de oração, que isso também nos ajuda muito, nos acalma muito, né? Então, quando a pessoa me traz essa questão, eu sempre oriento na seguinte forma: quando vem a crise, saia do local onde você está, porque muitas pessoas não entendem, né? E aí acabam te atrapalhando, porque ficam mais afobadas ainda que você. Então eu falo, saia do local, tá na empresa? Vá num lugar quieto, ao banheiro, em algum lugar que você fica quietinho. Respire, tente se acalmar, fale com Deus. Aquilo vai passar, né? É uma crise. Tem pessoas que eu até oriento, quer procurar um cardiologista? Vá no cardiologista. Pelo menos na hora que você tiver a crise, você vai saber que não é um infarto. Aquilo vai te acalmar mais ainda. Porque às vezes a pessoa realmente tem a sensação que vai morrer. Entendi. Né? Então eu sempre tenho essa orientação com as pessoas. Muito bem, Anny. Eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. E eu queria, no segundo bloco, me aprofundar um pouquinho mais nas questões da preocupação da ansiedade, porque eu acho que e é isso que tem, de alguma forma, trazido tanto peso na vida das pessoas, mas eu queria combinar que no próximo bloco a gente explora mais um pouco esse assunto, tá bom? Tá legal. Eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos o assunto com a psicóloga Anny, que está compartilhando as suas experiências clínicas e também a tua história de vida. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nossa convidada de hoje é a Anny Pedula, a Anny que é psicóloga e gentilmente está aqui me ajudando a fazer esse programa, compartilhando as suas experiências clínicas e também a sua história de vida. Anny, a gente fechou o primeiro bloco falando sobre ansiedade. Sim. E se a gente for na palavra de Deus, Jesus disse, não andeis ansiosos. E o que a gente olha para o mundo, o que nós mais temos são pessoas ansiosas. O que dá para a gente entender de que talvez Deus e Jesus não estejam tão presentes como deveria no coração das pessoas. É essa avaliação que você faz? Você acha que o mundo tem dominado demais o coração das pessoas e que talvez a presença mais presente de Jesus poderia acalmar um pouco a ansiedade na vida das pessoas? Sem dúvida, né? Eu acho que assim, as pessoas realmente, essa palavra, né, que Deus traz,
É bem isso, as pessoas na verdade são muito distantes ainda de Deus. Eu acho que hoje a gente escuta muito um mover, né? Acho que tem muita gente ainda em busca, mas muitos ainda estão distantes de Deus. Você percebe que as pessoas, muitas ainda não conhecem a palavra de Deus, né? Assim, o que essa palavra nos traz, né? Então eu acho que se as pessoas estivessem mais em contato, mais nessa busca, nessa intimidade com Deus, que é isso, né? Então às vezes eu comento, às vezes tem pessoas que não conseguem falar com Deus. Como assim, né? Como nós estamos falando agora. Fale com Deus, Ele nos escuta, Ele é um ser vivo, né? Jesus Cristo está aí, né? Quer dizer, então não é como você falar do nada, não, Ele está te escutando. Então assim, eu acho que se as pessoas tivessem mais essa busca, né? Do lado espiritual mesmo, né? Da alma, dessa coisa interligada, com certeza a ansiedade do mundo, né? Os problemas seriam muito menores, né? Em contrapartida, a psicologia ajuda também nesse lado do se conhecer, né? Ou seja, do conhecimento, né? De como também ter essa busca, né? Porque quando estamos bem conosco mesmo, a gente consegue ter um pouco mais essa visão do que também Deus pode nos trazer, né? Não dizem que às vezes a gente vai para Deus, né? Pela dor, pelo amor. É melhor ir pelo amor, né? Eu acho que é um caminho sempre mais saudável, né? E claro que a gente vai ver no trabalhar dele no nosso dia a dia, né? Conforme a nossa busca também, né? Porque eu falo sempre assim, Deus é algo que Ele está ali, sempre, mas Ele está esperando você falar, vem, né? A hora que você dá essa abertura, Deus entra na tua vida, né? Basta você querer, basta você buscar, né? E acho que isso, se a humanidade em geral tivesse mais, né, essa intimidade com Deus, sem dúvida, eu acho que a ansiedade, os medos, as depressões, né, que são coisas que assombram muito as pessoas ainda, certamente isso seria muito melhor tratado, eu acho. Eu tenho dito, Anny, que no fundo, o ser humano é vítima, né? Sim. Porque quando a gente chega no mundo, a gente é implantado dentro de uma tradição religiosa e que não nos dão o direito de escolha. Quando você diz que as pessoas não conseguem conversar com Deus, o quanto, na tua opinião, isso tem a ver com esse padrão religioso construído, até de uma forma maligna, para separar as pessoas de Deus, Anny? É, como se assim, né, Jesus foi pregado ali na cruz, ele ficou, né? Está até hoje lá, né? Ele não está lá, gente. Deus está vivo, Jesus Cristo está aqui, né? Então, assim, nós estamos aqui, eu creio que está aqui. A partir do momento que você fala dele, não diz isso na Bíblia? Onde 2 ou 3 estarão, ali estarei. Então, assim, é algo que ele está presente, né? Não é um morto. Morto somos nós, né, no corpo ali. Mas, assim, Jesus Cristo ressuscitou. Então, assim, eu acho que isso não é muito trazido em algumas religiões, isso não é muito focado, né? É como se ele não existisse muito. E não é verdade, né? Jesus está aí. Então, acho que se você tem esse socorro com ele, né? Ele sempre vai estar pronto a te ajudar, sempre. Eu não sei se você tem o mesmo sentimento que eu, dentro daquilo que eu faço como atendimento lá no TR, você dentro da tua especialidade clínica. Quando a gente recebe uma pessoa que está passando por lutas, a gente consegue dar mais valor para a vida, né? Porque às vezes a gente reclama por coisas tão pequenas e a gente tem pessoas que estão passando por situações tão difíceis e ainda não tem esse Deus que nos sustenta, né? O quanto que a tua profissão hoje, Anny, te ajuda a reconhecer, né, as bênçãos que Deus tem realizado na tua vida, o quanto essa tua profissão ajuda você a agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele já fez e tem feito pela tua vida. Olha, eu falo assim, a psicologia é bem isso mesmo, a gente vê muitas pessoas aflitas, né, ansiosas, depressivas, pessoas com problemas gigantescos, que às vezes você fala, nossa, se ela conhecesse um pouquinho, né, da palavra, tivesse mais um socorro, né, além da psicologia, que é claro que eu estou ali para ter essa ajuda, mas se ela tivesse um pouco desse embasamento, que tem pessoas que realmente não conhecem a palavra de Deus, né, não tem essa experiência com Deus, né, porque Deus é isso, é você viver com Ele a cada dia e uma experiência nova a cada dia. Ele fala conosco através das pessoas, dos atos, Deus está ali, né. Eu mesma cheguei na clínica onde eu estou hoje e quem me levou ali foi Deus, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Vou te contar um testemunho breve, assim. Eu tenho uma amiga que me indicou uma nutricionista, logo depois das gestações e tal, e eu fui nessa clínica, na nutricionista. Depois, na segunda vez que eu voltei na nutricionista, eu conversando com ela que eu era psicóloga e tal, e ela falou pra mim, nossa, é de Deus. Eu falei, por quê?
ela falou assim para mim, você é cristã? Eu falei, sou. E aí ela falou assim, os donos dessa clínica são cristãos e eles estão à procura de uma psicóloga. E aí eu deixei meu currículo, isso foi numa quarta-feira, na segunda-feira a doutora Márcia Zago me chamou, e aí eu já comecei a trabalhar com eles. Então assim, eu vejo, e uma semana antes eu estava na igreja, né, e estava falando sobre algumas questões religiosas, e eu com Deus conversando, porque assim, eu estudei 5 anos de psicologia, fiz 2 anos de especialização, né, eu falei, nossa, e a coisa parece que demora para engatar do jeito que a gente gostaria, porque a clínica tem uma dificuldade, né. Uma questão também financeira, que as pessoas às vezes não têm condições, né, que é um preço, né, então as pessoas nem sempre têm condições. E eu questionando ali com Deus, e logo isso me acontece. Falei, Deus me respondeu rápido. E aí logo eu entrei a trabalhar na clínica, né, e é uma bênção, gosto muito de lá. Hoje eu trabalho 3 vezes por semana, eu tenho 54 pacientes. Puxa vida. Então, assim, sou muito feliz lá, né? É um lugar muito abençoado, eu falo assim, e eu não tenho dúvida que quem me levou ali foi Deus. As meninas que trabalham lá são cristãs. Então, é um lugar, assim, que a gente só tem bênção, né? Eu falo, apesar de toda a crise que o mundo vive, a gente não pode reclamar, não. E a gente vê o zelo, o cuidado de Deus, né? Sim, em todos os detalhes, né? Essa relação de pai e filho com Deus, se as pessoas elas se permitissem a buscar esse relacionamento, né, a baixar as guardas, entender de que nós precisamos de fato de alguém que precisa fazer aquilo que a gente não pode. Se a gente buscasse isso fora as tradições, fora as doutrinas que a gente foi educado, a vida talvez teria menos peso que tem hoje, né? Sem dúvida, né? Eu acho que Deus, a gente tem que sempre ter Ele em primeiro lugar na nossa vida, né? Acordar, agradecer, né? Estar em oração com Deus, né? Independente de qualquer tipo de religião. Eu acho que é você e Deus, né? Porque é isso que nos liga mesmo, né? É você e Ele. Então, acho que se você tem isso com Ele, né? A vida flui muito melhor, né? Claro, nós temos dificuldades, eu tenho também, sou psicóloga, mas tenho os meus problemas, né? Às vezes eu falo, os pacientes acham que somos seres resolvidos. Não, não somos, né? Também tenho meus problemas, faço questão de ir à igreja, que aquilo ali me alivia, a palavra de Deus. Eu não vou em busca da igreja, mas é onde eu encontro a palavra. Então eu vou, escuto meu louvor, né, oro o meu momento com Deus, até para Ele me ajudar no consultório, né, para que eu tenha discernimento, entender o que está me trazendo, para saber como eu lido também, né, com aquela pessoa daquela maneira. Então isso me ajuda muito, né, essa busca constante com Deus. Ele eu não deixo de jeito nenhum. Aninha, vamos imaginar aqui que a gente está lá no seu consultório. E tem uma pessoa certamente nos assistindo nesse momento que está passando por um momento difícil na sua vida. Quer seja alguma perda, quer seja um desemprego, quer seja um problema no seu trabalho. E de repente a ansiedade está tomando conta do coração e da mente dessa pessoa. O que você poderia dizer para essa pessoa dentro desse consultório que a gente está agora, nesse momento adverso que ela está passando? Quais são as dicas que você poderia dar para que ela possa se manter firme nesse momento de adversidade e que ela possa controlar essa ansiedade que eventualmente tem trazido tanto peso para ela? Olha, eu acho que é importante, primeiramente, buscar uma ajuda. Se realmente aquilo te incomoda, né, te paralisa para algumas situações, né? Ou seja, tem coisas que você não consegue fazer porque a ansiedade, né, te breca. Então, realmente é o momento de buscar ajuda. E eu acho que são ajuda dos dois lados, né? Tanto da psicologia, que ajuda muito, a terapia é muito importante, né? Mas uma busca de Deus também é, né? Seja onde você se sentir melhor, mas busque. Eu acho que essas duas coisas trabalhando junto, né, resolve muito, assim, é uma boa... Claro, tem pessoas que estão numa crise de ansiedade já generalizada, que às vezes as pessoas também não se dão conta e vai deixando a coisa caminhar, né? Então, assim, vem muitas crises e vai... Aí, quando chega ao consultório, já está num quadro mais avançado. Aí a gente encaminha para a psiquiatria. Por que a psiquiatria? Para tomar medicamento, para que ajude a estabilizar. Então, a gente trabalha em conjunto, daí tanto a psiquiatria, né, quanto a terapia, e também uma busca aí espiritual, que eu acho que sempre é importante, né? Então, claro que são casos, né, mais extremos, né? Em geral, quando tem essa ansiedade mais controlada, mas que vem de vez em quando, é importante buscar ajuda para não deixar a coisa fluir.
né? Muito bem, Anne. Infelizmente o nosso tempo é curto. Eu queria mais uma vez te agradecer. Foi assim um prazerzaço tê-la aqui. Você é uma simpatia. Obrigada. Que Deus continue te abençoando, abençoando o teu consultório, os teus pacientes, a tua casa, Obrigada, os teus Luciana. sonhos. O programa está à sua disposição sempre que você tiver disponibilidade e agenda para poder estar compartilhando as suas experiências. Será sempre bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado você, telespectador, por mais um caminhar conosco no Tempo de Reflexão. Fica o meu convite mais uma vez, terça-feira, 8 horas da noite, quinta-feira, às 8 horas da noite e domingo, 10 horas da manhã. Que você tenha uma semana de vitória, uma semana de bênção, é o que eu desejo a você e a sua família em nome de Jesus.